Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Boa noite. Bom, meu nome é Eudes, eu faço parte da renovação carismática de uma cidade de Minas chamada Itaubim. Meu grupo de oração chama Herdeiros do Trono da Graça, Diocese de Araçuaí. Trabalhei 14 anos na educação, tem 5 anos que eu larguei a minha profissão e me tornei missionário. E é uma alegria muito grande vir aqui pregar para você e te dizer que ninguém entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito. Se você colocou os pés aqui, todo dia Deus tem uma bênção especial para a nossa vida. Amém? Olha para o irmão do lado, dá um sorriso, diga para ele: meu querido irmão, Deus vai falar e o católico desliga o celular. E se você não desligar, eu vou orar para Deus queimar seu celular. Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga aleluia. Quem veio sem a Bíblia, levanta as duas mãos e diga misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler, esqueceu de trazer, levanta a mão e diga: eu mereço o purgatório. Olha, ninguém teve coragem de falar. Tem Bíblia sobrando aqui, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o pessoal vai emprestar você a Bíblia. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. O nosso tema hoje é: há um só Deus e Senhor capaz de nos salvar. Repete: há um só Deus e Senhor capaz de nos salvar. Na Bíblia da Ave Maria, página 1302, e você não fecha a Bíblia, porque nós vamos voltar em vários textos para a gente pregar. Mateus 14, 22. Quem já encontrou, diga aleluia. Tem gente que está no Gênesis, vocês me ajudam. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 14, 22. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a uma boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até eles, caminhando sobre as águas do mar. Repete: caminhando sobre as águas do mar. Quando os discípulos perceberam Jesus caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas logo Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Repete: coragem, sou eu, não. Pedro, que era de Santa Catarina, tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda eu ir sobre as águas até junto de ti. Jesus disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou. O que ele gritou? Senhor. Se for grito, eu vou embora. O que ele gritou? Mais alto. Senhor, salva. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou.
Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores, e apresentaram-lhes então todos os doentes, rogando que ao menos deixasse tocar na orla de suas vestes, e todos aqueles que nele tocaram foram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Bíblia Senhor. aberta, aplauda a palavra de Deus bem forte. Algumas coisas eu queria que você aprendesse na introdução da pregação. Primeiro, na Bíblia, a barca prefigura a igreja, a família, a casa e o coração de cada ser humano. A barca prefigura o que, gente? A família, a igreja, a casa e o mar na Bíblia é o mundo que nós vivemos. E a tempestade é a dificuldade do dia a dia que todos nós enfrentamos ao longo da vida. E se você veio aqui e a sua vida está muito sombra e água fresca, só tem paz, fica tranquilo, a tempestade vai chegar. Porque Jesus não prometeu para ninguém céu sem tempestade, vida sem problema, vida sem cruz. Ele fez só duas promessas. A primeira: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E a segunda: no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Amém? O que chama a atenção é que eles entraram mar afora. Jesus estava na montanha orando, veio a tempestade, veio o vento contrário. E eu fiz questão de falar, como está na Bíblia do peregrino, que hora Jesus chegou na barca? 3 horas da manhã. Que hora, gente? Primeira pergunta: por que não chegou 8 da noite? Por que não chegou 11? Por que não chegou meia-noite? Por que não chegou 1? Por que tinha que ser 3 da manhã? Por uma única razão. Aqui no nosso país ocidente, o horário das trevas é meia-noite, é a hora mais escura. Lá no Oriente, 3 da manhã, é a hora das trevas, é a hora da escuridão, é a hora mais escura que tem na noite. Jesus chegou ali às 3 da manhã, para dizer que Ele chega na sua vida na hora mais difícil, de mais dor, de mais batalha, de mais treva. É nessa hora que Ele chega. E se você chegou aqui depressivo, angustiado, pensando em suicídio, nas trevas, eu profetizo: Jesus está chegando na sua vida nessa noite para te salvar. Aplauda esse Jesus, Ele gosta de chegar agora. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa: porque às 3 da manhã, por uma única razão, enquanto os discípulos tinham força, Jesus deixou eles remar. Na hora que a força acabar, Jesus chegou. Anota na sua coisa, no seu coração, no seu caderno e na sua vida: Jesus não chega na sua vida enquanto você tem força para lutar. Ele deixa as suas forças se esgotar para poder te ajudar. Porque enquanto você tem força, Ele deixa você batalhar. Mas na hora que a força acaba, Ele chega para vencer por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa: que horas era mesmo? 3 da... A pergunta que também fica ao critério: Jesus parou a tempestade para chegar lá? Não. Ele chegou caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Chegou de que jeito? Caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Você sabe o que você aprende com isso? Jesus não para o sofrimento para chegar na sua vida. Jesus não para a tempestade para chegar na sua vida. Ele chegou ali caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, para dizer para mim e para você que não tem tempestade que você enfrenta que é mais poderosa do que Jesus. Não tem mar em fúria que você passar que impede Jesus de chegar na barca da sua vida, na barca da sua história e na barca da sua casa. Seja qual for a tempestade que você está passando, Jesus está chegando na sua vida no meio da tempestade. Aplauda esse Jesus no meio da tempestade. Aleluia. Terceira coisa que eu queria que você soubesse: quando Jesus chegou ali, analise uma coisa comigo.
Tu imagina você no meio de uma treva, de uma tempestade, 3 da manhã, com raios e relâmpagos, e me aparece um sujeito com uma batina branca, parecendo um padre, caminhando em cima das águas. Se aqueles discípulos fossem Santa Catarina, eles morriam tudo afogados, pulavam dentro da água. É uma arma penada do outro mundo. Todo mundo ficou apavorado. Ficou de que jeito, gente? E Jesus chegou e disse para eles a frase mais importante que eu quero dizer para você hoje: coragem. Não tenhas medo, sou eu. Repete, 1, 2, 3. Coragem. Não tenhas medo, sou eu. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Se é uma depressão, se é um câncer, se é um transtorno de pânico, se é uma ansiedade, se é um desemprego, se é um filho nas drogas, se é um marido no adultério, se é alguém da sua família que foi embora, independente da tempestade, Jesus está chegando para você hoje dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu estou com você nessa tempestade. Diga glória a Deus. Olha para mim só para eu mudar de assunto. Repete a palavra não tenhas medo na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano, e sobra uma para o ano bissexto. O ano passado, fevereiro, deu 29, e Jesus chegou na sua vida e falou: coragem, não tenhas medo, sou eu. Aplauda seu Jesus. Não tenhas medo, sou eu. Aleluia. Outra coisa, Pedro, que deveria morar em Santa Catarina, virou para Jesus: é mesmo? Se é o Senhor, segue reto toda a vida, deixa eu sair dessa barca e ir ao seu encontro, caminhando sobre... Fazendo o que, gente? Fala mais alto, 1, 2, 3. E Jesus disse: vem. Pedro desceu da barca e foi caminhando sobre as águas ao encontro de... presta atenção, enquanto Pedro estava caminhando ao encontro de Jesus, ele estava caminhando sobre as... O que você aprende? Enquanto você estiver olhando para Jesus, você caminha sobre a água da depressão, a água da ansiedade, a água do medo, a água da dor, a água do sofrimento. Não existe mar em fúria que afunda uma pessoa que está olhando para Jesus. Olha para o seu irmão do lado e diga para ele aí: não tire os olhos de Jesus. Bênção, não tire os olhos de Jesus. Aleluia, gente. Qual é o segredo de vencer toda tempestade? Não tire os olhos de... Qual é o segredo? Você precisa estar na depressão, olhando para Jesus, no pânico, olhando para Jesus, desempregado, olhando para Jesus, lutando com os vícios, olhando para... Você não pode tirar os olhos de Jesus. Estão me entendendo? Diga glória a Deus. Mas eu vou continuar porque o tema não é esse. Olha para mim. Quando o vento levantou, soprou forte, a onda levantou, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. E quando olhou para a tempestade, a sua vida é a mesma coisa. Quando você olha para Jesus, você caminha. Quando você olha para a sua tempestade, você afunda. E se tem alguns de vocês que está afundando na vida, é que você tirou os olhos de Jesus. Enquanto você olha para Jesus, você caminha. Quando você tira os olhos de Jesus, você afunda. Anota isso no seu coração. Quem olha para Jesus tem fé e caminha. Quem olha para a tempestade tem medo e afunda. A fé te faz caminhar e o medo te faz... Amém? Só que tem uma coisa interessante. Vocês não são bobos, vocês lerem a Bíblia. Qual era a profissão de Pedro? Fala alto, gente. Se Pedro era pescador, por que aquela anta não voltou nadando para a barca? E ele estendeu a mão e gritou: Senhor, salva-me. Repete. Senhor, fala mais alto, 1, 2, 3. Senhor, salva-me. Pedro era o que mesmo? Você concorda comigo que pescador sabe nadar? Sim ou não? Tu não é besta de ser pescador e ir para o meio do mar, machado sem cabo, que cai e afunda. Todo pescador sabe. Se Pedro sabia nadar, por que aquela anta não voltou nadando para a barca?
por uma única razão: nadar Pedro sabia, mas salvar só Jesus podia. Aplauda seu Jesus, só Ele podia salvar. Anota uma coisa: Pedro tinha essa convicção: eu sei nadar, mas qual é o único que pode salvar? Ah não, vocês são testemunho de Jeová. Qual é o único que pode salvar? Jesus estendeu a mão para Pedro e o levantou. E o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro já está estendendo a mão para você agora. O mesmo Jesus que levantou Pedro vai levantar você nessa noite. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade de Pedro vai acalmar a sua tempestade nessa noite. E o mesmo Jesus que pôs o pé na barca de Pedro vai pôr o pé na barca da sua vida nessa noite. Aplauda esse Jesus, aleluia! Só que tem um detalhe. Pega só esse pedacinho para mim: Senhor, salva-me. Repete: Senhor, fala mais alto. Senhor, salva. Olha a sabedoria de Pedro. Nadar ele sabia, mas salvar, fala mais alto. Nadar Maomé sabe, mas salvar só Jesus pode. Nadar Buda sabe, mas salvar só Jesus pode. Nadar Allan Kardec sabe, mas salvar só Jesus pode. Nadar Gandhi Confúcio sabia, mas salvar só Jesus pode. Nadar Chico Xavier sabia, mas salvar só Jesus. Aplaude o seu Jesus, só Ele pode. Aprenda uma coisa e olha para o pregador. Vocês estão com a Bíblia? Desculpa eu dar uma aula de Bíblia para vocês. Sai do Evangelho de Mateus, deixa um dedinho aí e vai no Evangelho de João capítulo 1 para mim, fazendo favor. Evangelho de João capítulo 1. Preciso mostrar isso para vocês. João capítulo 1. Tem gente que voltou para o Gênesis, vocês me ajudam. 32 páginas para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Antes de Atos, depois de Lucas. Você abre no Apocalipse e volta. Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos, João. A vantagem de ter a cabeça grande é que decora, viu? João capítulo 1, se você encontrou, diga glória a Deus. Tem Bíblia sobrando na frente e alguns não levantaram a mão. Vou orar para Deus queimar seu celular, pelo amor de Deus. João capítulo 1, versículo 1, vamos? 1, 2, 3. No princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era, e o versículo 14, lê em voz alta, 1, 2, 3, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Repete, 1, 2, 3, e o verbo. Olha para o pregador, fazendo favor. Esse versículo que você acabou de ler é a maior revolução da história, e ele diferencia a sua fé cristã de toda religião que existe. Olha para mim, repete bem forte a palavra religião. Repete. Fala mais alto. A palavra religião é uma palavra latina que significa religar. O que significa religião, gente? Ligar o homem até Deus. O que é religião? Olha para mim. Toda religião é boa, porque ela tem uma boa intenção: ligar o homem a Deus. Quando o Buda fundou o budismo, ele teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Quando Confúcio aperfeiçoou o confucionismo, ele teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Quando Maomé fundou as diretrizes do Islã, ele teve uma boa intenção: levar o homem para Deus. Quando Allan Kardec aperfeiçoou o espiritismo, ele teve uma boa intenção: levar o homem para...
Mas tem uma coisa bela: no cristianismo não é o homem que vai até Deus, no cristianismo é Deus que desce do céu e vem até o homem. No cristianismo não é o homem que vai buscar Deus, é Deus que desce e vem buscar o homem. São Tomás de Aquino diz assim: Deus amou tanto o homem, 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 que Deus teve saudade do homem, e como a criatura não podia subir, o Criador resolveu descer. A maior glória do universo não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra por nossa causa. Aplauda esse Deus, viva Jesus! Olha, gente, você sabe o que é ser cristão? É saber que o Criador sentiu saudade da criatura, é saber que o Criador não aguentou viver sem a criatura, é saber que Deus amou tanto você, que não tinha como você subir para lá, Ele tomou a decisão e desceu para cá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Repete, 1, 2, 3. O Verbo se fez carne e habitou. Fala mais alto, 1, 2, 3. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Santa Teresa Benedita da Cruz, repete o nome da mulher. 1, 2, 3. Santa. Ela era judia e ateia, não acreditava em Jesus, filho de pais ateu, e ela leu um livro de Santa Teresa de Ávila chamado A Vida, e ela disse: eu encontrei a verdade. Ela decidiu virar católica, e a mãe dela disse: eu te aceito aqui em casa como demônio, menos como católica. E ela disse: por que não, mãe? E a mãe dela disse: Teresa, a igreja católica acredita numa mentira de um homem que quis ser Deus. E Edith Stein respondeu: mãe, Jesus não é o homem que quis ser Deus, Jesus é o Deus que quis ser homem pela minha salvação. Aplauda esse Jesus, aleluia! Vira a página da sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Vira a página da sua Bíblia para mim, João 3,16. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos, gente, 1, 2, 3. Deus que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por... Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir essa palavra, aleluia! Presta atenção. Deus amou tanto você, amou tanto você, amou tanto você, que não foi você que foi atrás dele, foi ele que veio atrás de você. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Olha para o seu irmão, dá uma risadinha e fala: seja feliz por ser católico, bênção. Seja feliz por ser católico. Glória a Deus, gente. Eu não sei se está conseguindo entender. Repita comigo: no cristianismo... Fala mais alto, 1, 2, 3. Não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus que vai atrás do homem. Não é o homem que busca Deus, é Deus que veio buscar o homem. Não é o homem que subiu, é Deus que desceu. Pode aplaudir, você entendeu? É Deus que desceu, aleluia! Até aqui vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão aí: você é especial para Deus, benção. Você é especial para Deus. Estão me entendendo? Diga glória a Deus, gente. Posso continuar? Eu queria que você aprendesse uma coisa bem importante. Isso aqui tem que ficar no seu coração, porque em breve o careca do STF não vai deixar a gente falar isso mais. Saudade do tempo que a justiça era cega, que depois que ela ficou careca, ela não presta para mais nada. Olha para mim com todo respeito, e a gente tem que dizer isso com todo respeito. Pega um voo aqui em Joinville, desce lá em Uberaba e vai no túmulo de Chico Xavier. Tem uma plaquinha escrita: aqui jaz Chico Xavier. Pega um avião em Uberaba e desce em São Paulo, vai no túmulo de Davi Miranda, o fundador da igreja Deus e Amor. Tem uma plaquinha: aqui jaz Davi Miranda. Muda de cemitério e vai no túmulo da Mãe de Iná, tem uma plaquinha: aqui jaz Mãe de Iná. Pega um voo em São Paulo e desce em Nova Delhi, capital da Índia, e vai no túmulo de Gandhi. Foi um pacifista, foi um grande homem, um grande pensador, mas tem uma plaquinha: aqui jaz Gandhi. Pega um voo
voa em Nova Delhi e desce em Ulaanbaatar, capital na Mongólia, vai até o Tibete, perto do pico do Everest, e vai no túmulo de Buda, tem uma plaquinha escrita: aqui jaz Buda. Pega um avião em Ulaanbaatar, na Mongólia, desce em Marselha, na França, e vai no túmulo de Leondon Hippolyte Denisat Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, tem uma placa escrita: aqui jaz Allan Kardec. Pega um avião em Marselha e desce em Meca, na Arábia Saudita, passa por Riad e vai no túmulo de Maomé, tem uma placa escrito: aqui jaz Maomé. Pega um avião em Meca, desce em Tel Aviv, pega um ônibus para Jerusalém e vai no Monte das Oliveiras, no túmulo de Jesus, tem uma placa escrito: ele esteve aqui, mas não está mais, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aplauda Senhor Jesus, aleluia. Aprenda uma coisa: toda religião do mundo, o fundador está sepultado. A nossa religião, o fundador está ressuscitado. Aplauda Senhor Jesus, ressuscitado, aleluia. Olha para o seu irmão, dá uma risadinha e fala: seja feliz por ser católico, abençoado. Seja feliz por ser católico. Estão entendendo? Diga glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu só mudo de religião se um fundador de uma religião morrer na cruz e ressuscitar. Do contrário, nasci católico e vou morrer católico. Se eu souber que um orixá, um exu, um tranca-rua, uma pomba-gira, um sete flecha, um enxu caveira, um Zé Pilintra, um Zé Pilantra, um Xangô, morreu na cruz, ressuscitou, eu vou para a religião de matriz afro. Mas enquanto isso não acontecer, eu sou católico, apostólico, romano, porque o meu Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Aplauda esse Jesus, aleluia. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga você, irmão, e só Ele pode te salvar. Fala: só Ele pode te salvar. Amém. Evangelho de João, capítulo 14. Aonde vocês estão aí? João, capítulo 14. Abre a sua palavra. João 14. Você encontrou? Diga amém. Amém. Tem gente que voltou para o Gênesis. Vocês me ajudam. Vou falar até a página da Bíblia, senão vocês vão se perder. Evangelho de João, capítulo 14, fazendo favor. João, capítulo 14. A página da Ave Maria, 1404. João 14. Posso falar o versículo? Diga aleluia. João 14, 6. João 14, 6. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Diga para o seu irmão aí: Jesus é o caminho e o resto é beco sem saída. Fala para o outro irmão mais alto. 1, 2, 3. Jesus é o caminho e o resto é beco sem saída. Amém, gente? Olha para o irmão de trás e diga para ele: Jesus é joia e o resto é bijuteria. Amém? Levanta a sua mão direita e fala bem alto: Jesus é joia e o resto é bijuteria. Jesus é glória, o resto é bijuteria. Você quer ficar com a joia ou com a bijuteria? Olha para mim. Se você estudou língua portuguesa, quando Jesus diz eu sou o caminho, o é artigo definido masculino singular. Ele é o único caminho, o resto é beco sem saída. Eu sou a verdade. Repete: eu sou. Fala mais alto. 1, 2, 3. A última palavra de Maomé antes de morrer: eu não sei o que é a verdade. A última palavra de Buda: eu estou à procura da verdade. A última palavra de Confúcio: eu não entendo o que é a verdade. A última palavra de Allan Kardec: eu não sei se eu escrevi o que se é verdade. E a última palavra de Jesus: eu sou a verdade. Ele não tem a verdade, Ele é a verdade. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Vira a página. Próximo livro depois de João é Atos, 5 páginas para frente. Atos capítulo 4, fazendo favor, corre aí. Atos capítulo 4. Adianta a sua Bíblia. Atos 4.
Quando você encontrar, você dá um glória a Deus bem forte. Posso falar o versículo? Sim ou não? Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Acharam? Diga aleluia. E vamos ler comigo, 1, 2, 3. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 12 em voz alta, 1, 2, 3. Em nenhum outro há salvação. Repete, 1, 2, 3. Não, fala igual católico, 1, 2, 3. Em outro há salvação. Continua. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser. Maomé salva, Buda salva, Tupã salva, Pachamama salva, Xangô salva, Exu salva, Orixá salva, Maomé salva. Qual é o único salvador? Pode aplaudir, se entendeu? Só Ele salva. Aleluia. Agora vem a pergunta: de que Jesus veio nos salvar? Jesus veio nos salvar de 3 coisas. Quantas coisas? Fala mais alto. Primeira coisa que Jesus veio nos salvar. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1, fazendo favor. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Na Bíblia da Ave Maria, é página 1285. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. 1285. Jesus veio nos salvar de 3 coisas. Anote isso aí para vocês. Mateus, capítulo 1. Acharam? Diga glória a Deus. Posso falar o versículo? Pode? Quem já encontrou, dá um glória a Deus bem alto. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Vou repetir. Ele salvará o seu povo dos seus. Primeira coisa que Jesus veio te salvar: do pecado. Do que mesmo? Fala mais alto. Para você entender o que Jesus fez para te salvar do pecado, vou te recordar só uma coisa. Quando João Batista vê Jesus, ele poderia chamar ele o príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro, grande é o Shaddai, grande eu sou, filho de Deus, filho amado, pastor das almas. Teria 700 títulos. João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, que faz o que, gente? Olha para o pregador. Na hora que Jesus foi ser julgado, colocou Jesus de um lado e Barrabás do outro. Barrabás era o quê? Fala alto. Ótimo. Entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu quem? E entregou Jesus para ser o quê? Olha para o pregador. Quem de vocês assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Levanta a mão para mim bem alto. Quem não assistiu, Quaresma, aproveita. Está de grátis lá na Lumine TV e no YouTube. Você vai recordar de uma coisa: quando eles pregam a mão de Jesus desse lado, que eles vão pregar a outra, não dá. Lembra disso? E eles têm que destroncar o braço de Jesus para pregar na cruz. Quem recorda dessa cena, levanta a mão para mim. Você recorda? Sabe por que aquilo? Porque o romano fazia a cruz 1 mês antes para o condenado. Quem estava condenado? Barrabás. A cruz era de quem? Para pregar Jesus, teve que destroncar o braço, porque a cruz não era de Jesus. A cruz era de quem? A cruz era de quem? O que você aprende? Para Barrabás ser livre, Jesus foi preso. Para Barrabás ter vida, Jesus teve a morte. Para Barrabás ser salvo, Jesus foi condenado. Jesus foi o quê?
Só que tem uma coisa interessante, a palavra Barrabás significa filho do pai. O que significa Barrabás? Fala mais alto, gente. Então quem é Barrabás ali? Sou eu e você. Quem é Barrabás? Para que você tivesse vida, ele morreu. Para que você fosse livre, ele foi preso. Para que você fosse salvo, ele foi condenado. Ele pagou o que você não podia pagar. Ele fez o que você não era capaz de fazer. A salvação não é fruto do esforço humano. A salvação é obra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou a última gota de sangue para pagar os nossos. Aplauda o seu Jesus para pagar nossos pecados. Aleluia. Santo Ambrósio, repete o nome do homem. Credo, fala alto, gente. Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Vamos repetir? Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Repete só vocês, 1, 2, 3. Ele preferiu morrer por mim. Não, falaram igual o testemunho de Jeová. De novo, 1, 2, 3. Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim, para pagar os seus pecados. São Jerônimo, repete o nome do homem. Se vocês não sabem, celebra-se o dia de São Jerônimo, dia 30 de setembro, que é o mês da Bíblia. E São Jerônimo foi o santo que no ano 393 traduziu a Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico para o latim. O nome da tradução foi-se Vulgata. São Jerônimo foi para a capela de Belém rezar. Jesus apareceu para ele e fez a pergunta mais importante que Jesus vai fazer para você agora. Jesus disse: Jerônimo, eu queria que você me desse o maior presente da face da terra. Me desse o que, gente? E Jerônimo disse: o maior presente que eu posso te dar é a minha vida. É a minha vida. E Jesus disse: não, sua vida é presente que eu te dei, eu não quero ela de volta. Ele chorando disse: Jesus, o maior presente que eu posso te dar é a minha inteligência. Eu sou o homem mais inteligente da igreja. E Jesus disse: não, Jerônimo, a sua inteligência é presente que eu te dei, eu também não quero ela de volta. Jesus, o maior presente que eu posso te dar é a minha família. E ele disse: não, sua família é presente que eu te dei, também não quero ela de volta. E Jerônimo chorando disse: Senhor, então eu não sei o que é, qual é o maior presente que eu posso te dar? Jesus o levantou, olhou nos olhos e disse: Jerônimo, o maior presente que você pode me dar são os seus pecados. Eles não são seus, eles são meus, que no alto da cruz eu carreguei todos os seus pecados. Aplauda essa verdade. O seu pecado foi pago, meu irmão. Aleluia. Olha para mim. Eu não sei como você chegou aqui, se você já chegou no adultério, se você já matou alguém, se você cometeu aborto, você traiu, você perdeu a sua pureza. Eu te peço hoje, dê o seu pecado de presente a nosso Senhor Jesus Cristo. O maior presente que você dá a Jesus é os seus. Aplauda esse Jesus, é os seus pecados. Aleluia. Vou te dar uma segunda coisa para você entender. Encontraram uma mulher em flagrante adultério. Em flagrante o quê? Nome da mulher: Maria Madalena. Jogaram a mulher aos pés de... E a lei mandava apedrejar. Mandava fazer o quê, gente? E disseram para Jesus: olha, essa quenga aí foi pegada em flagrante adultério. Moisés mandou a gente matar as quengas pegadas desse jeito. E o Senhor faz o quê? Jesus se agachou e começou a escrever no... Como as antas insistisse, Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira. Se agachou de novo e continuou escrevendo no... Foram saindo de um a um, a partir dos mais velhos. Porque os mais velhos, que tinha tido um rolo com ela, que acambado sem vergonha. Quando ficou só Jesus e a mulher, ele olhou e disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te... Vá e não tornes a...
ficando em pé, olha para mim. Quantas vezes Jesus se abaixou? Fala, gente. Não senti firmeza, eu fiz o gesto 2 vezes. Quantas vezes? Você sabe que é 2? Na primeira, ele colocava um ponto final na história de Maria Madalena. Na segunda, ele escrevia a nova história de Maria Madalena. Jesus trouxe você aqui para pôr um ponto final na sua história velha e começar a partir de hoje a história mais bela do universo, a sua história com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que eu te trouxe aqui. Anota uma coisa. Todo mundo via uma prostituta, Maria de Magdala. Jesus já viu uma santa, Maria Madalena. Todo mundo via um ladrão, Mateus. Jesus já viu um evangelista, São Mateus. Porque ele veio para perdoar os nossos pecados. Para fazer o que, gente? Perdoar os nossos pecados. Estão me entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só queria pedir uma coisa. Se tem alguém aqui que tem mais de 6 meses que você não confessa, toma vergonha na sua cara. Pecado na mão de Deus é apagado. Se você não confessa, o pecado está na mão do diabo, você é condenado. Pregador, eu já tenho mais de 1 ano. Corre, senão você vai para o colo do cão. Sabe por quê? Quando você não confessa dos seus pecados, você acaba acostumando vivendo no pecado. Eu vou explicar melhor. Quebra um cano da rede de esgoto na sua casa. Nos primeiros dias é um mau cheiro terrível. Se você não conserta, o seu organismo se adapta. Quem vem de fora sente o mau cheiro e você que está dentro de casa não sente mais. O pecado é a mesma coisa. Quando você para de confessar, você acostuma com o pecado. E você vai defendendo o pecado e vai achando o pecado o quê? Normal. Achando o pecado o quê? Tem homem que está chapando o coco na cachaça e está achando normal. Tem homem jogando no tigrinho. E se você ficar jogando no tigrinho, você vai sentar no colo do tigrão no quinto dos infernos. Tem homem aí com o celular cheio de putaria, com satanete mandando safadeza no celular. Meu irmão, você bloqueia essa satanete e sai desses grupos de zap que manda safadeza, ou você vai descer zapeando pro colo do cão. Tem gente que está no adultério, tem a matriz, mas tem a filial do lado e está achando normal. Tem casal de namorado namorando do jeito que o diabo gosta, cueca subindo e calcinha descendo, e só love, só love, só love, só love. Continua. O trem agora está tão terrível que já tem trisal dentro da igreja, poliamor dentro da igreja, já tem homem com homem comungando, mulher com mulher comungando, e todo mundo está achando normal. O pecado nunca será normal, o pecado sempre será pecado. Pode aplaudir, sempre será pecado. Pelo amor de Deus, não brinque com a sua salvação, não acostume no pecado. Jesus veio perdoar os nossos, mas para perdoar você precisa se arrepender. Precisa de quê, gente? E tem gente que está tranquilamente, só love, Deus é amor, aleluia. Continua nessa. Olha para o irmão do lado aí, dá uma risadinha e fala: eu acho que a casa caiu para nós nessa aí agora. Caiu. Eu posso dar um recado? Sim ou não? Antes de falar a última coisa, para mudar de assunto, olha para mim. Eu quero pedir encarecidamente. Se tem gente aqui gastando dinheiro no satanás do tigrinho, procura um padre, se confessa, quebra essa miséria desse tigrinho, que senão você vai sentar no colo do tigrão. Se tem marido casado aqui que está saindo com a satanete, satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete. Se você está dando uma escapadinha com a satanete, tu larga essa satanete, senão tu vai para o colo do Satanás. Se tem casal de namorado aqui que está parecendo cego, lendo método Braille, a mão está funcionando, Jesus disse: se sua mão te leva ao pecado, corta. É melhor entrar no céu sem uma que ir para o inferno com as duas. Se tem alguém aqui que o seu celular está cheio de safadeza, e você está em grupo de zap, cheio de safadeza, com mulher pelada, com vídeo de sacanagem, saia desse grupo, meu irmão,
E isso está levando você Pode aplaudir, vocês não são bobos não, me ajuda. Estão me entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu encontrei Jesus, eu tinha 15 para 16 anos, muito jovem. E hoje eu entendo por quê. Não vou contar meu testemunho, porque se Deus deixasse eu mais um ano no mundo, eu teria ido para o inferno. Eu era presidente lá e estaria esperando o Alexandre de Moraes para dividir o trono. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu encontrei Jesus, o primeiro livro que chegou na minha mão foi um livro do professor Felipe Aquino, chamado Namoro. E com 16 anos eu decidi viver a castidade até o matrimônio. Eu estou em casado dia 12 de julho agora, e vou chegar virgem no meu casamento, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu escutei uma pregação. Pelo amor de Deus. E tem gente aí, dando jeitinho brasileiro no evangelho. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Olha para o seu irmão, dá uma risadinha e fala: olha, o trem está ficando feio para nós aqui hoje. Fala. Posso continuar a pregação? Olha para o pregador. Quem foi na missa domingo agora, levanta a mão e dá um aleluia. Presta atenção na cena que eu vou te mostrar. E quem não foi por preguiça, confessa, já está indo para o inferno, tá? Quando o padre coloca o cálice, o vinho dentro do cálice, ele coloca uma gota d'água dentro do vinho. Quem já viu essa cena, levanta a mão. Quando o padre coloca uma gota d'água, já viram? E só pode ser uma gota. Sabe por quê? Quando aquela gota d'água cai no vinho, acontece uma mistura homogênea. A água desaparece dentro do vinho. Aquela gota d'água prefigura o meu pecado, o seu pecado e o pecado da humanidade inteira. Não passa de uma gota d'água que, quando cai no sangue de Jesus, desaparece, porque o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Aplauda essa verdade. Todos os nossos pecados. Aleluia! Entenderam? Diga glória a Deus. Segunda coisa que Jesus veio nos salvar. Qual é a primeira, gente? Veio nos salvar dos nossos. Segunda coisa. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, fazendo favor. Finalzinho da Bíblia, página 1551. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Quando vocês encontrarem, vocês vão dizer glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar o versículo? Finalzinho da Bíblia, gente. Vocês estavam aonde mesmo? Em Mateus, né? Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Está depois de 2 Pedro, antes de 1 João. 2 Pedro, 1 João, capítulo 3. Acharam? Diz amém. Se você está com a Bíblia da Ave Maria, página 1551. Posso falar o versículo? Versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do... Não, vamos ler mais alto, 1, 2, 3. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Olha para mim. Jesus encontrou o diabo só no Evangelho de Marcos 5 vezes. Quem ganhou? Pensei que você ia falar que é o cão. Quem ganhou, gente? Não senti firmeza. Só no Evangelho de Marcos Jesus encontrou o diabo 5 vezes. Quem ganhou? Fala mais alto. Quem ganhou? Meu irmão,
Jesus veio a esse mundo fazer a segunda coisa: arrancar você das garras do diabo. Fazer o que, gente? Me arrancar das garras do... Anota uma coisa: na sua luta contra o diabo entra com a bunda e você entra com o pé. Não sei se você entendeu. O diabo entra com a bunda e você entra com o... Sabe por quê? Eu não vim aqui nesse encontro ensinar você a derrotar o diabo. Eu vim dizer que o diabo já está derrotado, já está vencido, e que a vitória já é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda seu Jesus. O diabo foi vencido. Aleluia! Então, diga para o seu irmão aí: o diabo já está derrotado. Repete: o diabo... Fala mais alto, 1, 2, 3. O diabo... Aprenda: o diabo não será derrotado. O diabo já está derrotado. Quando Jesus deu aquele último suspiro, consumaste este, tudo está consumado. Jesus desceu aos infernos, Apocalipse 1,18, tomou a chave da vida e da morte da mão do diabo. O diabo está tão desgraçado, nem a chave da casa ele tem. Apareceu para os apóstolos, falou: toda autoridade me foi dada no céu e ao pronunciar o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e toda língua proclamará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o... Pode aplaudir o seu Jesus. Todo joelho se dobrará. Aleluia! E anota uma coisa: quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, repete, 1, 2, 3. Todo... O joelho do Vladimir Putin vai dobrar, do Zelensky vai dobrar, do Kim Jong-un vai dobrar, do Xi Jinping vai dobrar, do Fidel Castro vai dobrar, do Che Guevara vai dobrar, do Chaves vai dobrar, do aquela criatura chamada Maduro vai dobrar, do Ortega vai dobrar, do Lula vai dobrar, do Alexandre de Moraes vai dobrar, o joelho de Hitler vai dobrar, de Lenin vai dobrar, de Stalin vai dobrar, de Napoleão vai dobrar, de Lutero vai dobrar. Todo joelho se... Aplauda seu Jesus. Todo joelho se dobrará. Aleluia! E toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o... Vocês estão entendendo, gente? Diga amém. Diga para o seu irmão aí: o diabo já está vencido na sua vida, meu irmão. O diabo já está vencido na sua vida. Pode ser sincero com vocês? A coisa mais triste que eu tenho na igreja hoje é que eu estou vendo um bando de católico dando tamanho para a maldição e diminuindo a bênção. Católico que vê o diabo em tudo e não vê Jesus em nada. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é maldição, tudo é praga, tudo é feitiçaria. Meu irmão, se você comunga, confessa, reza o texto, lê a Bíblia, faz jejum, diga para o diabo: vem quente que eu estou fervendo. Porque entre você e Satanás tem o sangue de nosso Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Um dia uma pessoa falou comigo: pregador, você fala tanto mal de macumbaria, você não tem medo que alguém costure o seu nome na boca do sapo? Eu falei: se costurar meu nome na boca do sapo, o sapo tem diarreia. Meu nome está gravado na palma da mão de nosso Senhor Jesus Cristo. É lá que o meu nome está, gente. Pelo amor de Deus. Agora mesmo eu estava ali respondendo uma irmã: olha, eu preciso que você me atenda para fazer uma oração de quebra de maldição, que a minha irmã namorou um feiticeiro, eu acho que ele fez feitiço para nós, e nossa vida está amarrada. Eu falei: mas espera aí, você crê em Jesus? Ela crê. Você comunga com... Se você crê em Jesus, comunga Jesus, está com Jesus, que feitiçaria pode pegar numa pessoa que está lavada no sangue de Cristo, gente? Diga para o diabo bem forte, fala aí: vem quente que eu estou fervendo. Repete. Fala mais alto, 1, 2, 3. Quem é mais poderoso, Jesus ou o diabo? Quem vale mais, uma feitiçaria ou o sangue de Cristo? Quem é mais poderoso, o sangue de uma galinha preta ou o sangue de Cristo? Então pode aplaudir, se você entendeu o recado. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Entenderam? Diga aleluia, gente. Para a gente finalizar e falar da última coisa, olha para mim. Quando você participa de retiro, que você vê manifestação demoníaca,
Aprenda uma coisa: manifestação do demônio não é a força do demônio, é a fraqueza do demônio. Quer dizer que a luz chegou e a treva está indo embora. Vocês estão me entendendo? O perigo do demônio é quando ele age escondido, porque quando ele age escondido, quando ele trabalha escondido, ele é perigoso. Mas quando ele se manifesta, quer dizer que a luz chegou e as trevas estão saindo. A manifestação demoníaca não é a força do demônio, é a fraqueza do demônio. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão aí: é nós. Fala: é nós, é nós. Diga para ele aí: Jesus é demais, Jesus é demais. Aleluia. Terceira e última coisa, que Jesus veio nos libertar e nos salvar. Fala comigo: veio nos salvar da morte. Repita: veio nos salvar Da morte. Fala mais alto: 1, 2, 3. Veio nos salvar Da morte. Hebreus capítulo 2 para mim, pertinho de São João aí. Hebreus 2, vamos ver mais 2 versículos para nós encerrar. Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Eu não tenho tempo de falar mais coisa para vocês, que o horário acabou. Só vou ler isso aqui mais um para a gente começar a nossa oração. Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 14. Acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 14 comigo em voz alta. 1, 2, 3. Porque os filhos participam da mesma natureza e da mesma carne e do mesmo sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Olha para mim, para eu mudar de assunto e terminar. Se você sair de Santa Catarina, pega um voo e vá a São José dos Campos, desce para o litoral, chega em Caraguatatuba e pega a balsa para ir para a Ilha Bela. Entre Caraguatatuba e Ilha Bela tem um localzinho chamado Ilha das Cobras. O que é a Ilha das Cobras? É o lugar que o Butantan cria mais de 2.000 tipos de cobra para tirar soro antiofídico para aplicar nas pessoas picadas por cobra. Não sei se você sabe, quando uma pessoa é picada por uma cobra, o soro antiofídico usado para curar a pessoa sai da própria. Vocês sabiam disso? Sabe o que vocês aprendem? Vocês tinham que ter colocado um crucifixo aqui, eu vou xingar vocês. Só tem na mão no Papa João Paulo II lá, né? Olha para mim aqui. Quando Jesus morreu na cruz, aprenda isso. Jesus não veio acabar com a morte, Jesus veio matar a morte. Jesus veio. Fala mais alto. Jesus veio e Jesus matou a morte com a sua própria. A morte de Jesus foi o soro antiofídico para matar a morte. Ele matou a morte com a sua morte e transformou a morte na passagem para a vida eterna. Aplauda seu Jesus. A morte morreu com a morte de Jesus. Aleluia. Veja bem, eu vou repetir para você, fala forte: a morte morreu com a morte de Jesus. Fala mais alto, 1, 2, 3. A morte morreu com a morte. Santo Agostinho dizia: no dia que eu nasci, todo mundo ria e eu chorava. Na hora que eu parti, todos estarão chorando e eu estarei sorrindo. Eu entrei nesse mundo chorando e partirei desse mundo sorrindo. Sabe o que é a morte? Aqui no estado de vocês é fácil vocês compreender isso. Você está dirigindo um carro e você vê um túnel. Quando você entra no túnel, ele é todo escuro. Mas quando você entra nele, lá na frente você vê o que? A luz. Você vê o que? A morte é o túnel que você entra para encontrar com a luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa verdade. Aleluia! Vocês entenderam? Diga glória a Deus.
Só recordando vocês que Jesus encontrou a morte 3 vezes. Quem ganhou? Fala mais alto, quem ganhou? Primeira vez na casa de Jairo, menininha de 12 anos tinha morrido, Talita cumi, e a menina ressuscitou. Segunda vez na cidade de Naim, o menino estava a caminho do cemitério, ele bateu no caixão e disse: menino, eu te ordeno, levanta-te, e o menino ressuscitou. Terceira vez na casa de Lázaro, 4 dias que ele tinha morrido, e ele gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, porque Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte e transformou a morte na passagem para a vida. Agora você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então Ele nos salvou do pecado, Ele nos salvou de Satanás, e Ele nos salvou da o que, gente? Vocês entenderam a pregação? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 144 e fica com ela, e já vai ficando de pé com ela aberta no Salmo 144 para mim. Quando você achar o Salmo 144, você fica em pé. Salmo 144. Na Bíblia da Ave Maria, página 774. Se você está com a Bíblia da CNBB ou uma Bíblia pastoral, é o Salmo 145. Quando você encontrar, você vai dizer glória a Deus. Tem gente que voltou para o Gênesis, vocês me ajudam. O Salmo está no meio da Bíblia. O meio da Bíblia é o Salmo 118, mas eu vou ser bonzinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5º livro. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1 e 2 Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, tá? Antiprovérbios, depois de Jó. Salmo 144. Acharam? Diga glória a Deus. Posso falar o versículo? Nossa Senhora, pode, gente? Versículo 14. Salmo 144, versículo 14. O Senhor sustenta os que vacilam e levanta os abatidos. Repete: o Senhor sustenta os que vacilam e levanta. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e a seu tempo vós os alimentais. Basta abrir as mãos para saciar com benevolência todos os viventes. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo que Ele faz. Repete: o Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo que Ele faz. Agora leia em voz alta: o Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os salvará. Vamos repetir todo mundo junto, versículo 18 e 19. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os... Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, fazendo favor. Coloca essa Bíblia na cadeira. Coloca a mão esquerda no coração e levanta a sua mão direita para mim. Fecha seus olhos e fala comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Meu único Senhor e Salvador. Meu único Senhor e Salvador. Maria é a minha mãe. Maria é a minha mãe. E Deus é o meu Pai. E Deus é meu Pai. E eu declaro hoje: Jesus Cristo, Senhor da minha casa, Senhor da minha vida, Senhor do meu passado, Senhor da minha sexualidade, Senhor dos meus bens materiais, Senhor da minha história. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Meu único Senhor e Só a Ele servirei.
só a Ele adorarei, Só a Ele porque adorarei. só Ele pode me salvar. Porque só Ele pode me salvar. Levanta a mão direita e cada coisa que eu falar, você vai gritar forte: eu renuncio em nome de Jesus a Satanás e seus demônios, Eu renuncio em nome de Jesus. a toda obra de feitiçaria, Eu renuncio em nome de a Jesus. toda obra de macumbaria, Eu renuncio em nome de ao Jesus. espiritismo e às suas obras, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de suicídio, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo espírito de ódio, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de alcoolismo na minha família, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de droga e cigarro na minha família, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de pornografia e jogatina na minha família, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de pombagira e tranca-rua, Eu renuncio em nome de Jesus. a todo espírito de maldição nas minhas gerações, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo espírito de adultério nas minhas gerações, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo espírito de morte na minha família, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo espírito de falsa enfermidade, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo espírito de tristeza e desânimo, Eu renuncio em nome de a todo espírito de angústia, Eu renuncio em a nome todo de espírito de fofoca, Eu renuncio em nome a de todo espírito de inveja, Eu renuncio em nome de inveja na minha família, Eu renuncio em nome de Jesus. inveja no meu trabalho, Eu renuncio em nome de inveja sobre os meus bens materiais, Eu renuncio em nome de a todo demônio da inveja, Eu renuncio em nome de a todo poder das trevas, Eu renuncio em nome de a Jesus. toda amarração diabólica, Eu renuncio em nome de a Jesus. todo poder do inimigo. Eu renuncio em nome de Jesus. Fala forte agora: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Tu tens poder para me curar. Eu creio, Jesus. Tu tens poder para me salvar. Eu creio, Jesus. Tu tens poder para me restaurar. Eu creio, Jesus. Fala forte: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. É a noite do meu milagre. É a noite do meu É a milagre. noite da minha graça. É a noite da E minha eu invoco graça. o seu poder. E eu invoco Eu o seu invoco poder. a sua presença. E eu invoco a Eu sua invoco o presença. seu nome Eu invoco sobre o a seu minha nome. vida agora. Sobre a minha vida Manifesta agora. o teu poder sobre mim, Senhor. Manifesta o Senhor. teu poder sobre mim. Levanta as Manifesta, duas mãos para o Senhor. céu e fala isso para Ele agora. Manifesta, Senhor. Manifesta o teu poder na minha vida. Salva-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Solta a sua voz. Fala com o Senhor agora. Levanta as suas mãos. É a noite da sua libertação. E nós te pedimos agora, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, manifesta agora o seu poder, manifesta a sua força nesse lugar, com curas, milagres, prodígios, sinais, que as maldições sejam quebradas agora, que todo o poder das trevas seja quebrado desse lugar agora. Pega seu braço, invocamos, fecha teus olhos, canta forte. O seu nome.